E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Gente, nossa última aula, tá? Como vocês puderam ver, é um conteúdo que ficou curtinho, mas é por causa dos seminários, né? A maior parte desse segundo bimestre, geralmente, de apresentação de seminários. Então, eu faço uma compactação aí do conteúdo para dar tempo de ministrar, pelo menos o básico da imunologia, tá bom? E os seminários dessa disciplina, né, dessa ciência, eu sempre coloco conteúdos que sejam complementares. Então, vocês vão ver que o básico e os complementares seriam aí os seminários, né? Mas agora não deu para fazer isso e depois a gente vai se adequando aí, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre tipos de imunização. Como é que o nosso corpo faz para produzir anticorpo, para se defender dos patógenos ou de qualquer substância estranha que entra no nosso organismo. E quais são os fatores externos também que a gente pode fazer para auxiliar o nosso sistema imunológico. Então, pessoal, a imunização é quando a gente adquire uma proteção imunológica contra algum agente infeccioso, algum agente patogênico, tá? A função dela aí, não é nem a função, o objetivo é aumentar a resistência de um indivíduo, tá? Então, essa imunização, ela pode tanto ser natural, inerente do nosso organismo, como ela pode ser externa, tá? Como, por exemplo, o caso de vacinas. Essa imunidade ela pode ser gerada pela infecção ou pela imunização, pode impedir ou minimizar sintomas de uma doença, bloqueando a disseminação do micro-organismo ou ação de alguma toxina por ele produzida. Casos, por exemplo, de pessoas que têm alergia à picada de inseto, pessoas que têm alergia a diversas toxinas, né? Ou produtos que algum organismo acaba produzindo aí, tá? Deu pra entender, né? A imunidade pode ser gerada pela infecção ou pela imunização, ou seja, você pode ter contato direto com o organismo patogênico, gerar uma infecção e aí você produz aí a sua imunidade, ou diretamente pela imunização, como o caso de vacinas. Aí a gente tem a vacina, né? E é muito importante vocês entenderem o que é uma vacina. Por quê, gente? Porque existe uma discussão muito grande hoje em dia sobre isso. Tem pessoas que são leigas, né? Que são ignorantes sobre o assunto, pensam, né? Que há por trás aí o interesse político e etc, né? E na cabeça da pessoa é a forma que tem de colocar a população para ficar doente. Não é isso, tá? O que é a vacina, gente? É uma solução que contém o próprio antígeno ou micro-organismo, tá? Só que eles estão atenuados. Eu estava até assistindo esses dias em Grey's Anatomy, a doutora lá fez, como é que a gente fala? Ela colocou vírus HIV atenuados, tá? Inativos no paciente para ele adquirir resposta imunológica, né? Para forçar lá o sistema imunológico dele. E aí as pessoas confundem muito isso. Por que acontece? Quando você toma uma vacina, qual é o objetivo? É te tornar imune. Você não está tomando anticorpo, você está produzindo, você vai, né, entre aspas, tomar o antígeno para produzir os seus anticorpos. Só que esses antígenos, eles estão atenuados, eles não estão ali na sua forma mais agressiva. Então, o objetivo aí é fazer o seu corpo produzir anticorpo para aquele antígeno, para aquele patógeno, para que quando você entre em contato com ele de uma forma natural, o seu corpo já esteja preparado, já esteja aí com seus anticorpos para aquele tipo de antígeno. Acho que deu para entender, né? Então, as vacinas acabam sendo capazes de imunizar as pessoas contra doenças a partir da produção de células de memória. Então, a gente entra em contato com o vírus, por exemplo, né? O que tem agora essa grande discussão do coronavírus. Ninguém é imune a ele, não existe vacina para ele ainda, e não tem como a gente se imunizar. Então, pessoas que entram em contato vão pegar a doença. Claro que a gente vai ter aí vários casos e organismos, mas vão pegar a doença e aí sim vão produzir os anticorpos. Só que em alguns casos essa doença ela vai ser muito agressiva, podendo levar essas pessoas a óbito, como a gente vê acontecendo, tá? Então, quando a gente entra em contato com os antígenos, né, ocorre a resposta imunitária primária, que está relacionada aí aos nossos macrófagos, algumas células de defesa.
E a partir daí, a gente tem a produção das células de memória, que são as células que vão ser responsáveis por apresentar, né, posteriormente o antígeno e o anticorpo. Em uma determinada infecção posterior, a gente já vai ter uma resposta imunitária. Então, a gente, quando entra em contato com esse patógeno novamente, nosso corpo já vai estar pronto para combatê-lo e já vai ocorrer diretamente a eliminação do patógeno. Então, primeiro a gente precisa produzir células de memória. A gente entrar em contato com qualquer patógeno, a gente vai produzir células de memória para, na segunda vez, ocorrer a eliminação do patógeno. Por isso que tem doenças aí que a gente adquire uma vez na vida e depois não adquire mais. Qualquer dúvida, vocês mandam aí que a gente responde. E a gente tem aí o que a gente chama de vacina ideal, que nem sempre é possível, né? Mas a vacina ideal, ela teoricamente tem uma administração via oral, tá? Sem a questão de uso de agulha. Tem alguém querendo participar aqui? Porque o uso de agulha, né? O uso de seringa, ela afeta o paciente, né? Então, causa estresse, gera estresse, nem todo mundo gosta, nem todo mundo quer. Tem gente que deixa de tomar a vacina porque tem pavor de agulha. Então, o ideal seria a administração oral, né? As gotinhas que a gente chama. O ideal é que ela tenha baixo custo, o que também nem sempre é possível, né? Vocês sabem que para criar até aí a questão do coronavírus que a gente está vivendo requer custo, pesquisa, ciência, material, então tem muita coisa aí por trás, né? Mas aí, se você parar para pensar, o custo no final tem que ser mínimo por cada dose, né? Ela tem que ser de fácil estocagem, ou seja, tem que ser fácil de guardar, de preferência em temperatura ambiente, porque senão é mais gasto ainda, né? Se você precisar de uma temperatura baixa, por exemplo, você vai precisar de freezer. Esse freezer ele tem que estar funcionando o tempo todo para não estragar, então se faltar energia tem que ter gerador, então aí vão gerando outros gastos. Deve ser de dose única, o que também nem sempre é possível, tem algumas vacinas que a gente tem que tomar aí de tanto tempo, né? E de proteção duradoura. E a gente tem também aí os soros. É muito importante vocês entenderem a diferença aí entre vacina e soro, tá, pessoal? Como a gente falando agora, a vacina, ela tem o micro-organismo, ela tem o agente patogênico atenuado para que o nosso organismo produza os anticorpos. No caso do soro, ele é uma solução que já contém os anticorpos. Deu para entender? Ele é de ação rápida. Então, por exemplo, uma toxina, um veneno muito comum utilizado aí, né? Veneno de cobra, veneno de aranha. Porque já vem com o anticorpo pronto para combater o que você entrou em contato, tá? Esses anticorpos, eles são extraídos de animais previamente imunizados. Como é que isso é feito? Então, sempre tem aí o uso de algum animalzinho, né? Que acaba sendo utilizado na ciência como cobaia. E aí eles introduzem a toxina, o patógeno, direto no animal. Ele vai produzir os anticorpos e depois a gente vai lá e utiliza o soro como já presença ali de anticorpos para conter alguma infecção. O cachorro tá doido aqui. Bom, ele geralmente é utilizado quando você tem que ter uma ação rápida, quando não dá tempo de aguardar o corpo produzir anticorpos, né? O caso aí do soro antiofídico. Então aí tem um esqueminha de como ele é preparado, né? Então é feita aí a inoculação de antígenos do veneno. O cavalo produz os anticorpos e aí depois a gente faz a retirada do sangue do cavalo e separa aí o sangue da parte líquida, né? Do plasma. E aí no plasma é onde vão estar aí os anticorpos contra o veneno. Então por isso que é importante quando uma pessoa é picada por cobra, alguma coisa assim, tem que meio que saber qual foi a cobra. Então, os soros já estão prontos aí pra agir. E aí, ele só funciona naquela hora, tá? Se a pessoa for picada pela mesma cobra novamente, ela tem que tomar o soro de novo. Então, como eu falei aí, né? Não confere uma imunidade duradoura. Então, já é o anticorpo pronto, não vai produzir células de memória no corpo da pessoa. Então, caso ele seja picado novamente pela mesma cobra, pelo mesmo escorpião, aranha, o que quer que seja,
tem que tomar o soro novamente. O soro ele é utilizado naquele momento, é utilizado em situações de emergência. Isso aqui é muito importante vocês entenderem a diferença também, tá, gente? A gente pode ter uma imunidade ativa e uma imunidade passiva. A imunidade ativa é quando a gente entra em contato com o antígeno. Você entra em contato com o antígeno, você vai adquirir, você vai produzir uma resposta a esse antígeno. Aí você tem a produção de anticorpos, etc. Essa imunidade ativa, ela pode ser de forma artificial, através das vacinas, que a gente discutiu agora há pouco, ou de forma natural, através das infecções. Então, você pode adquirir aí uma imunização ativa tomando vacina ou entrando em contato diretamente com o patógeno, pegando a doença e produzindo anticorpos para essa doença, tá? Já na imunidade passiva é quando você recebe o anticorpo pronto. Você não está produzindo o anticorpo. Pode ser de forma artificial, como o caso do soro, que a gente viu ainda agora, ou de forma natural, através do leite materno, que é chamado de colostro, que é extremamente importante, por isso que a gente tem toda uma campanha de conscientização, de sensibilização em relação à amamentação, né, e amamentar no tempo correto, porque o leite, além de todos os nutrientes que ele vai gerar e vai dar para o bebê, ele vem também com vários anticorpos produzidos pela mãe que vão ser passados pelo bebê. Quando a gente nasce, a gente não nasce com sistema imunológico, tá? A gente vai adquirir. Então, quanto mais a gente for preparado em relação ao nosso sistema imunológico, melhor, tá? Então, o leite materno, ele é o primeiro passo ali extremamente importante, tá? E pode ser também via placenta, que inclusive pode ser também via de várias infecções, tá? Então, importante vocês lembrarem. Aí um esqueminha para ficar melhor de entender, tá? Então, a nossa imunidade, ela pode ser ativa quando o próprio indivíduo é estimulado a produzir seus próprios anticorpos, né, que eu falei ainda agora. Natural, quando você tem uma infecção causada pelo agente patogênico diretamente e ativa aí os linfócitos B, que são os que vão produzir os nossos anticorpos. Ou de forma artificial, que é a ativação dos linfócitos B em contato com o antígeno presente nas vacinas de forma aí atenuada. E já na imunidade passiva, é a aquisição de anticorpos proveniente já de outro organismo. O anticorpo já está pronto. Natural, presente no leite materno, por exemplo, e artificial, como é o caso aí dos soros que são produzidos. E, pessoal, essa questão do transplante de órgãos e tecidos seria tema de seminário, tá? Um grupo iria apresentar sobre isso, com toda a questão do sistema MHC. E como a gente não vai ter seminário, eu não poderia deixar de pelo menos comentar um pouco com vocês sobre isso, porque é muito importante aí para a área de vocês, tá bom? Então, pessoal, o que acontece na questão de transplante de órgãos e tecidos? Todo mundo já ouviu falar, nem que seja por filme, que essa questão de transplante, ela tem que ser as pessoas, né, envolvidas têm que ser extremamente compatíveis. O que isso significa, gente? A genética do sistema MHC, que é um sistema aí de proteínas que faz a ligação, tá? Que faz esse reconhecimento entre o que é próprio e o que não é próprio do organismo, tem que se encaixar perfeitamente, o que é muito difícil, e não necessariamente o seu irmão, a sua mãe, o seu pai vão ser compatíveis. Às vezes a pessoa compatível é lá do outro canto do mundo, tá? Isso é muito aleatório, tá? A genética é muito aleatória, né? Então, o que acontece? As nossas células apresentam na superfície, né, esse conjunto de proteínas denominadas MHC, que a gente chama de sistema MHC. Quando você vai transplantar um tecido, um órgão, o próprio sangue, né, como a gente sabe, existem rejeições para sangue. Quando vai ser transplantado de uma pessoa para outra, e esse tecido for reconhecido como algo estranho do organismo, ou seja, não for compatível, vai desencadear uma resposta imunológica e esse tecido vai ser rejeitado e atacado pelas células de defesa do paciente, do que está sendo aí transplantado.
O que acontece muito, quem assiste Grey's Anatomy aí já deve ter visto bastante, eles têm vários episódios sobre transplantes. Bom, e aí o que acontece? Mesmo quando a pessoa é compatível, quando o órgão é compatível com a pessoa, é necessário tomar vários cuidados aí, porque mesmo com a compatibilidade, a pessoa pode sim rejeitar o órgão transplantado. Então o que acontece? Agora lascou-se, dá licença de eu preparar minha aula aqui. Bom, então como é que resolve essa situação, né? Primeira coisa, antes mesmo de receber o órgão transplantado ou o tecido, a pessoa ela já vai começar a receber tratamento com drogas que são chamadas de imunossupressores. O que eles fazem? O nome já diz. Eles suprimem a ação do sistema imunológico. Então, deixa o sistema da pessoa imunológico mais fraco para justamente evitar que ele ataque o tecido transplantado. E a desvantagem disso é que acaba comprometendo a ação do sistema imunológico e tem pessoas que acabam ficando muito propensas a outras doenças. Então, pessoas que sofrem algum tipo de transplante aí, elas requerem um cuidado muito maior para não ficarem vulneráveis aí a vírus, bactérias e outras infecções. E esse medicamento vai acabar sendo utilizado aí durante toda a vida do paciente, tá? Não de forma como no início, né? Mas eles vão ter que ficar controlando aí para esse órgão não ser rejeitado. Esse aqui também seria tema de seminário, mas é muito importante a gente falar sobre isso. Que é o que acontece quando as nossas próprias células nos atacam, tá? Ninguém sabe muito bem por que isso acontece, mas por algum motivo as nossas células acabam tendo uma resposta imunológica contra as células do nosso próprio corpo. Elas passam a reconhecer aquilo ali como corpo estranho e passam a atacar como se fosse um patógeno, tá? A maioria tem causa desconhecida, ninguém sabe por que isso acontece. Aí a gente tem alguns principais tipos aí, ó. Esclerose múltipla, alguém ia apresentar sobre essas doenças. Acho que a gente também viu isso um pouquinho em citologia e histologia. Então, esclerose múltipla, que ocorre nos neurônios, tá? Então, os neurônios acabam entrando em tilt ali e a pessoa vai perdendo todo o movimento, vai definhando. Diabetes mellitus tipo 1, artrite reumatoide, essa segunda figura aí, tá? E lúpus sistêmico eritematoso. Acho que a gente falou dessas doenças já em alguma disciplina. Então, são doenças aí que o nosso próprio sistema imunológico nos ataca e a gente não tem o que fazer, tá? A gente pode amenizar sintomas, a gente pode melhorar a qualidade de vida, mas não tem o que fazer, não tem cura nenhuma delas, tá? O teu próprio corpo passa a combater as tuas células e aí não tem muito o que fazer. E aí é isso, pessoal. Teria muita coisa pra gente discutir em sala de aula, conversando, debatendo, teria as apresentações de seminários, mas como não deu, a gente tá tentando se virar aí com o que tem, tá bom? Eu espero que vocês tenham aprendido pelo menos o básico da disciplina, né? Não é tão difícil, só é bastante coisa, mas qualquer dúvida a gente tá aí, podem contar comigo, tá bom?